Mateus, capítulo 5, versos 27 a 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Meus irmãos, alguém já disse que a ira e a concupiscência sexual, o desejo sexual, a lascívia, são duas das mais poderosas influências sobre a raça humana. E a julgar pelo que conhecemos da história, a julgar pelo que vemos ao nosso derredor, e a julgar pelo nosso próprio coração, somos levados a entender que aqueles que assim afirmam estão corretos. E não é de estranhar que Jesus, dentre os vários exemplos que ele poderia utilizar para ilustrar a justiça do cidadão do reino, como ela deve exceder em muito a justiça dos fariseus, o Senhor Jesus tome o homicídio, o sexto mandamento, para nos ensinar acerca do imenso perigo que a ira amargurada no coração representa para nós. E logo a seguir, ele tome o sétimo mandamento, também para ilustrar o terrível perigo que a lascívia no coração representa para a raça humana. E, meus irmãos, apesar de, no caso específico da nossa passagem, a questão do adultério e da lascívia não ser novidade na história, temos que reconhecer que os nossos dias são particularmente difíceis no que diz respeito a esse assunto. Como nunca, todos os meios de comunicação são empregados para estimular desejos sexuais não corretos, não bíblicos, não dentro daquilo que representa a vontade santa de Deus para a nossa vida. E a grande realidade é que, mais do que em qualquer outra época, tendemos a ser expostos à tentação de cairmos em pecados nessa área. Aqui o Senhor Jesus nos exorta e nos adverte nos versículos que nós acabamos de ler. E devemos ter em mente, meus irmãos, por outro lado, que várias vezes nós somos admoestados na Bíblia de que os adúlteros, os lascivos, eles não têm lugar no reino de Deus. Lembrem que o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. E nós somos alertados e somos admoestados várias vezes na Bíblia acerca do perigo que representa para o nosso coração e para a nossa alma a indulgência nesse tipo de pecado. Escrevendo aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 6, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: ou não sabeis, pergunta na realidade, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas. E ele então relaciona outros
pecados não herdarão o reino de Deus. E um pouco adiante, no Novo Testamento, na sua carta aos Gálatas, entre as obras da carne, o apóstolo Paulo relaciona no capítulo 5, no versículo 19 dessa carta, a prostituição, a impureza e a lascívia. Quando diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, meus irmãos, faremos muito bem em observar com muita atenção e muito cuidado o ensino de Jesus na passagem que nós acabamos de ler, quando ele ilustra o que havia ensinado no versículo 20, no capítulo 5 desse evangelho, quando disse, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ainda continuamos na exposição desse precioso sermão de Jesus, o sermão da montanha, o sermão do monte. Na realidade, ainda no primeiro capítulo desse sermão, e os irmãos conhecem bem o contexto em que a passagem que nós lemos se encontra. E sabem que trata-se da segunda ilustração que Jesus utilizou exatamente para elucidar aquilo que ele havia dito no verso 20 que eu acabei de ler. Em que sentido a nossa justiça, a justiça do crente, a justiça do cidadão do reino, deve exceder em muito a justiça dos fariseus? Jesus está explicando exatamente isso. E no domingo passado, vimos em que a justiça do cidadão do reino, ou como a justiça do cidadão do reino, deve exceder em muito a justiça dos fariseus, com relação ao sexto mandamento, não matarás. Quando Jesus nos convida a olhar não para os atos externos, mas para a motivação do coração. E quando nos adverte e nos admoesta que quebra o sexto mandamento, não apenas aquele que toma de uma arma e literalmente tira a vida de outra pessoa, mas quebra o sexto mandamento aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão no coração. Aquele que sem motivo guarda no coração, ou mesmo com motivo, ressentimento, amargura contra aqueles que ele deveria demonstrar carinho, amor. E vimos como o Senhor Jesus nos admoesta a sermos céleres, prestes mesmo a tomar providência no que diz respeito aos nossos relacionamentos humanos. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, corre, te apressa, se necessário for, interrompe o teu culto público, vai até ele, pede perdão, toma providências, coloca as coisas em ordem, mas Deus não aprova ajuntamento solene associado à iniquidade, ao ressentimento, à amargura no coração, a dissensões, ao pecado. E agora, meus irmãos, Jesus avança, e ele sabe muito bem que o nosso coração é duro, é difícil de ser ensinado. Poderíamos pensar que um exemplo bastaria para ilustrar o que ele quis dizer no versículo 20,
Mas Ele que conhece o nosso coração, sabe que não basta não. E, portanto, nos oferece, na realidade, 6 ilustrações que, com a graça de Deus, estaremos considerando, procurando discernir as lições gerais e as lições específicas de cada uma dessas ilustrações com relação à justiça que excede em muito a justiça dos fariseus, ou seja, a justiça do cidadão do reino, a justiça produzida pela obra salvadora, redentora de Cristo, a justiça operada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E em cada uma dessas ilustrações, o Senhor Jesus contrasta a interpretação farisaica da lei com a interpretação legítima da vontade santa e perfeita de Deus, representada na lei, particularmente nos 10 mandamentos. 6 vezes encontramos esse contraste. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E com a autoridade do Filho de Deus, Jesus dá e nos oferece a interpretação infalível, correta, das Escrituras, não contradizendo a intenção dos mandamentos desde o princípio, mas se opondo à interpretação superficial, à interpretação tradicionalista, à interpretação externa dos fariseus e nos abrindo os olhos do entendimento para compreendermos as implicações dos mandamentos de Deus, a amplitude desses mandamentos, as implicações desses mandamentos. E no caso da nossa passagem, a intenção, a amplitude e as implicações do 7º mandamento: não adulterarás. Então eu convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta e a juntos considerarmos essa passagem, procurando graça da parte de Deus para compreendê-la, que é que o Espírito Santo de Deus tensionou, que é que Jesus tensionou transmitir com essa ilustração, que é que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer aqui, e como aplicar isso à nossa própria vida. Então vamos considerar, portanto, o ensino de Jesus sobre o adultério. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. E vamos fazer isso, em primeiro lugar, considerando, com base nos versículos 27 e 28, o mandamento aqui mencionado, o ensino aqui mencionado e a sua interpretação. Com relação ao mandamento, já deixei claro, é o mandamento não adulterarás. Mas quando nós consideramos esse mandamento e a sua interpretação, chama a atenção dos irmãos, porque aqui nós temos ensino de Jesus acerca da verdadeira natureza do pecado, ou como compreender o pecado, ou o profundo engano do pecado que Jesus traz aqui à tona ao ilustrar com o 7º mandamento. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E ao dizer essas palavras, meus irmãos, Jesus está mais uma vez não contradizendo os mandamentos de Deus, no caso o 7º mandamento, mas no contexto todo, especialmente à luz dos princípios que nós consideramos já nos versos 17 aos versos 20, alguns domingos atrás, claramente Jesus está mais uma vez aqui, como em todas esses seis contrastes ou ilustrações ou antíteses, se opondo na realidade à interpretação dos fariseus. Mas alguém pode dizer, como interpretação dos fariseus?
O que nós temos aqui é simplesmente não adulterarás, é simplesmente aquilo que nós temos em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 14, o 7º mandamento, não adulterarás. Mas quando Jesus, nesse contexto que eu tenho mencionado para os irmãos, utiliza essa expressão, dizendo, não está escrito como costuma dizer, mas ouvistes o que foi dito, à luz desse contexto todo, Jesus está se opondo, na realidade, ao ensino dos fariseus. E em que sentido? Ele está se opondo, meus irmãos, porque, mais uma vez, o ensino, a interpretação dos fariseus sobre esse 7º mandamento é extremamente limitada, estrita, restrita. Por que isso? Porque eles não ligavam como deveriam ligar. Talvez fosse interessante os irmãos abrirem a Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, apenas para lembrarmos os 10 mandamentos. Eles não ligavam e não relacionavam esse mandamento, não adulterarás, o 7º, com o 10º mandamento. Porque no 10º mandamento, logo adiante, nós lemos, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O 10º mandamento, num certo sentido, ele interpreta o 7º mandamento e logo nos convida a considerar que a quebra do 7º mandamento não ocorre apenas quando um homem tem relação com uma mulher numa situação de adultério ilícita, mas peca, erra, quando no seu coração ele já cobiça a mulher do seu próximo. E os fariseus não faziam assim. Como em tudo, como era característica deles, eles sempre estavam focalizando não a cobiça, não a ira, não a atitude interna do coração, mas apenas os atos externos. E essa era a tragédia dos judeus, porque ao assim fazerem, a lei que havia sido dada por Deus exatamente para revelar os propósitos do coração, para com uma espada de 2 gumes, nos fazer discernir a nossa natureza corrompida, depravada e pecaminosa, eles, mesmo com a lei, mesmo com aquela lente de aumento, mesmo com aquele exame de tomografia computadorizada, eles não conseguiam reconhecer que eles eram violadores da lei de Deus, que eles eram pecadores, que eles quebravam os mandamentos de Deus cotidianamente, mas não conseguiam ver, porque consideravam que se não tirasse a vida de alguém, não quebraram o 1º mandamento, o 6º mandamento, se não tivessem adulterado, literalmente não teriam quebrado o 7º mandamento e assim por diante. E mais uma vez, o Senhor Jesus tem esse propósito, chama a atenção dos irmãos para isso, de, com essas ilustrações, nos humilhar a todos, nos convencer a todos que nós todos somos pecadores e que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus em Cristo, se não quisermos experimentar a condenação do pecado que é a morte. E Jesus aqui, então, ressalta e realça a verdadeira interpretação desse mandamento, quando no versículo 28 ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E ao assim dizer, Jesus vai à raiz do problema. Não apenas o ato externo do adultério, mas ele vai, mais uma vez, ao coração. Que como temos tido oportunidade, não por coincidência, pela manhã, aos domingos pela manhã, está considerando a natureza, a parte, o elemento imaterial do homem, temos considerado também que o coração é esse centro da alma humana, essa fonte de onde fluem as fontes da vida, mas também por causa da queda e do pecado, aquela fonte, aquele cerne, aquele centro de comando, aquela sede de onde brotam também os maus desígnios, o pecado, e como Jesus mesmo alertou,
o adultério. E Jesus, portanto, chama a atenção para o fato de que o adultério não acontece, ou a quebra do sétimo mandamento não ocorre apenas quando alguém, de fato, externamente trai a sua esposa, ou vice-versa, e tem relação fora do casamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Apenas algumas observações sobre esse versículo, para que fique bem claro o que ele quer dizer para nós. Quando nós lemos aqui, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, é isso mesmo. Jesus não está aqui restringindo esse mandamento, a quebra desse mandamento, sequer a relação, a questão conjugal, de uma pessoa casada, um homem casado, que tem relação sexual fora do casamento. Ele se refere a qualquer pessoa. Podemos ler aqui todo homem ou qualquer homem. E certamente Jesus não se refere aqui apenas aos homens, mas ele se refere aqui também às mulheres. Um autor conhecido, o Pink, no seu comentário sobre o Sermão do Monte, ele faz uma observação interessante que eu traduzi, transcrevi aqui para os irmãos, quando ele, lembrando do outro lado, o lado feminino, o lado das mulheres, ele escreveu assim: se o olhar lascivo é pecado, então as mulheres que se vestem com o propósito de se expor, com a intenção de ser desejadas, não são menos, mas talvez sejam até mais culpadas por serem instrumentos de conduzir ou de levar os homens também a errarem, a pecarem, a quebrarem o mandamento através do olhar lascivo, como Jesus aponta aqui. Mas de um modo ou de outro, sem dúvida nenhuma, que Jesus não tem em mente aqui apenas os homens, mas, independentemente do gênero, Jesus está condenando aqui a lascívia no coração. Quando também lemos aqui na nossa tradução, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, é bom ter uma ideia melhor do que diz o original. Aqui não diz simplesmente olhar. Olhar para uma mulher não significa necessariamente pecar. Evidentemente que não. Jesus, o próprio termo grego aqui utilizado, o particípio presente, dá a ideia de uma ação contínua, de uma ação repetitiva, de uma ação frequente. É conhecido dos estudantes de grego o uso desse particípio presente indicando essa qualidade de ação que nós chamamos de linear, ou progressiva, ou repetitiva, ou contínua. Jesus está condenando aqui um tipo de olhar insistente, um tipo de olhar pecaminoso, lascivo mesmo. É acerca disso que ele está falando. Não é de nenhum olhar inocente, mas de um olhar pecaminoso mesmo. E quando lemos com intenção impura, o termo indica isso mesmo, aqui a expressão intenção, é uma construção gramatical que indica propósito. Propósito, literalmente, poderíamos ler assim: qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, ou com esse propósito de desejá-la, de tê-la, de possuí-la, diz o texto, no coração já adulterou com ela. E essa expressão aqui utilizada, no coração já adulterou com ela, parece transmitir a ideia que o adultério se consuma ou se realiza não apenas quando um homem ou uma mulher olha para o outro com intenção impura no coração, mas na realidade quando olha com intenção impura é porque ele já adulterou no coração. Porque do coração que procedem os maus desígnios, esse coração já está contaminado, já está comprometido. E o resultado é o olhar impuro, o olhar lascivo e a intenção impura no coração.
E nós sabemos que, pelo ensino bíblico, é isso mesmo, né? Jesus deixa claro que não é tanto o que vem de fora que contamina o homem, mas é o que vem de dentro. E, na realidade, é o coração já impuro e contaminado que acaba se externalizando em formas de olhares impuros e lascivos e pecaminosos também. E eu não conheço, meus irmãos, uma exposição mais adequada dos 10 mandamentos do que aquela apresentada no nosso Catecismo Maior. Sempre que eu leio os mandamentos, eu estudo os mandamentos, sempre me vem logo à mente o ensino do nosso Catecismo, porque ele nos ajuda a entender como é que de fato nós quebramos esse mandamento, esse 7º mandamento, não adulterarás. Ele ilustra muito bem aquilo que Jesus quer nos ensinar quando ele declara que eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou, já tinha adulterado com ela. O olhar impuro é apenas uma evidência externa do mal, da doença, já impregnada no coração. E nas respostas de número 137 e 138 do nosso Catecismo Maior, nós encontramos essa exposição iluminadora com relação à amplitude e à profundidade do 7º mandamento. Não vou comentar, não cabe aqui, já fiz isso em outra oportunidade, mas vou ler apenas o que o Catecismo Maior, como o Catecismo Maior, responde a essas duas perguntas. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento e quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Eu tenho péssima memória, horrível. Gostaria muito de poder memorizar literalmente, gravar literalmente isso. Por isso, sempre que eu posso, eu leio, releio, marco, para poder ter na minha mente, sempre que pensar em algum tipo de mandamento assim, alguma coisa assim, sempre a minha mente se alargar e eu puder ter de modo que eu possa ter uma visão da amplitude do significado desses mandamentos. Pergunta 137, quais são os deveres, vou colocar de forma positiva, exigidos no 7º mandamento? Resposta oferecida pelo nosso Catecismo Maior. Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento. E a preservação dela em nós mesmos e nos outros, é nossos deveres, nossos filhos, naqueles que estão debaixo do escopo da nossa autoridade. A vigilância sobre os olhos e sobre todos os sentidos. A temperança, isto é, a moderação, a conservação da sociedade de pessoas certas, de amizades com pessoas certas. A modéstia no vestuário, ilustrando aquilo que Pink mencionou há pouco, que eu li há pouco, de Pink. O casamento daqueles que não têm o dom o dom da incontinência. Mais de uma vez eu já tive a oportunidade de aconselhar os jovens a dizer, está na hora, tem que casar. Errou, pecou, é porque não dá mais, está na hora. O amor conjugal, falta de amor conjugal, dá origem ao adultério. E a coabitação conjugal, o trabalho diligente em nossas vocações. Eu sou tão tentado a comentar essas coisas, porque aparentemente não tem nada a ver, não é? Mas tem tudo a ver com esses mandamentos. O trabalho diligente nas vossas vocações. Se os homens não trabalham diligentemente nas suas vocações, seja chega a idade de casar, não pode casar, são tentados, vem o perigo. O evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às tentações. Esses são deveres implícitos nesse 7º mandamento
e somos autorizados, os autores do Catecismo Maior estão autorizados a interpretá-los assim com essa amplitude, porque Jesus mesmo nos autorizou quando ele disse que quebra o 7º mandamento, não apenas quem literalmente tem relação sexual fora do casamento, mas quem olha para uma mulher com intenção impura no coração já estava corrompido e já havia quebrado esse mandamento. E colocando em termos negativos, na pergunta seguinte, eu falei agora 137, mas eu li a 138, na pergunta 139, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Então, os autores do Catecismo oferecem a seguinte resposta. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, mencionados agora, que eu acabei de ler, são o adultério, a fornicação, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir essas palavras, essas comunicações, dar ouvidos a essas conversas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos, sujeitando assim as pessoas à lascívia no coração, e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais de uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos, poderíamos acrescentar aqui revistas, livros, televisão, cinema, internet e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Não podemos fechar os olhos, irmão. Nós vivemos em dias difíceis no que diz respeito a essa questão. As tentações são grandes ao nosso derredor, por todos os meios, todos os instrumentos. E Jesus aqui nos combate, se contrapõe a essa ideia de que a quebra desse mandamento ocorre somente quando externamente alguém tem relação fora do casamento. Mas, na realidade, quebramos esse mandamento quando mesmo no coração nós acalentamos qualquer pensamento impuro ou, de alguma maneira, quebramos esse mandamento quando violamos as várias observações feitas aqui no nosso Catecismo Maior. E Jesus está, portanto, aqui, meus irmãos, chamando a atenção para isso e trazendo à luz e trazendo à tona a verdadeira natureza do pecado. Que não é tanto, sim, o ato externo, mas o ato externo que ocorre na realidade como uma consequência do estado pecaminoso, depravado, corrompido do coração, que acaba dando margem ao pecado e ocasionando essas faltas que nós estivemos considerando aqui. Ao dizer, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, e acrescentar, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus nos convida a todos, nos exorta a todos a sondar o nosso coração, a ver como é que ele se encontra e nos preserva do erro farisaico de imaginar que alguém de nós é inocente com relação à quebra de qualquer um dos mandamentos. Mas nessa passagem, não temos apenas esse ensino acerca do mandamento e a sua interpretação,
mas temos um ensino importante acerca do mandamento e a nossa atitude com relação a esse mandamento. Isto é, a reação correta contra o pecado. Se por um lado eu estive falando aqui, com base nesses versos 27 a 28, acerca da verdadeira natureza do pecado, ou como devemos entender essa natureza do pecado, interna, não pecamos apenas quando produzimos ou fazemos algum ato, mas temos esse coração corrompido e pecaminoso, e Deus nos dê a graça de nos guardarmos e vigiarmos o coração. Mas esse texto também fala sobre, como eu disse, o mandamento, relaciona o mandamento com a nossa atitude, chamando a atenção, nos exortando com relação à reação correta contra o pecado. Isto é, o que fazer com relação a essa natureza corrompida nossa, pecaminosa nossa, que nos leva a pecar no coração e acaba produzindo frutos malignos e destruidores. E a primeira parte dos versos 29 e a primeira parte do versículo 30 é a resposta de Jesus acerca do que fazer, ou acerca da reação, qual deve ser a nossa reação com relação ao pecado, e particularmente com relação ao pecado na área sexual. Se o teu olho direito te faz tropeçar, diz Jesus, arranca-o e lança-o fora de ti. E no verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti. Evidentemente, Jesus não está aqui encorajando a mutilação dos nossos membros. Claro que nós não podemos entender assim. A Bíblia como um todo deixa absolutamente claro que Jesus jamais nos ensinaria a cortar a mão direita para não pecar com a nossa mão, ou arrancar o olho direito para não pecar com o nosso olho. Até porque sobraria a mão esquerda para pecar e o olho esquerdo para pecar. Não ia resolver muita coisa. E até porque o problema está lá no coração, lá dentro, no âmago da nossa alma, do nosso ser, que não dá para lançar fora o coração, ou o nosso ser, ou o nosso ego. Por incrível que pareça, na história da igreja teve gente que interpretou literalmente esse mandamento, e não foi um nem dois, não foram um nem dois, nem três, que se mutilaram. Um dos conhecidos, chamados pais da igreja, antigos, Orígenes, chegou ao ponto de se mutilar, mesmo, como se dessa maneira não pecasse. Mas nós sabemos que esse não é o caminho. Na realidade, à luz da Bíblia, sexo não é tabu, sexo não é mal, sexo é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, é um privilégio de Deus. E aqueles que ensinam que o sexo em si é ruim ou é pecaminoso, esses, longe de serem piedosos, eles estão ensinando doutrinas de demônios. Pode parecer duro o que eu estou dizendo, mas escrevendo a Timóteo no capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo escreve: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é condenável, porque pela graça, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a Bíblia claramente ensina que o problema não está na relação sexual, o problema não está nisso, porque isso é uma bênção de Deus e há ensinos abundantes bíblicos com relação a isso, e a solução não está na imputação de qualquer membro. O que Jesus está recomendando aqui, sim, com essa linguagem forte, fazendo referência àquilo que na cultura judaica era mais precioso, muito precioso, eles sempre utilizavam isso
a mão direita e o olho direito como se fossem mais importante de tudo que temos assim no corpo. A gente entende isso, né? A mão direita a gente costuma dizer, porque a maioria é destra, então a mão direita para nós é mais importante do que a esquerda. Jesus está enfatizando aquilo que nos é mais precioso, aquilo que nos é mais importante, e está, na realidade, determinando que é preciso um tratamento drástico, um tratamento definitivo, um tratamento incisivo contra o pecado, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos conduz ou possa nos conduzir ao pecado. Esse é o ensino bíblico como um todo. Escrevendo, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivias nela, mas não agora. E a orientação de Paulo aqui é essa, no sentido de aquilo que chamamos de mortificar a carne, de mortificar o pecado, ou na linguagem de Paulo, esmurrar o corpo para reduzi-lo à escravidão, para não sermos nós mesmos desqualificados. O ensino de Jesus aqui, meus irmãos, é esse, não no sentido de que alguém deva se mutilar, mas no sentido de que nós devemos tomar providências as mais drásticas possíveis com relação à iniquidade e com relação ao pecado, para afastar aquilo que, por mais importante que seja, mão direita, olho direito, serve de via para nos conduzir ao pecado. Para usar outra figura, outra linguagem, ele está aqui nos convidando a bloquear essas vias de tal maneira que, com a graça dele, nós não sejamos induzidos, não sejamos conduzidos ao pecado. Alguém pode pensar, sim, mas não é o que vem de fora, mas o problema está no coração, não vai resolver o olho, e alguém pode até estranhar porque que Jesus usou essa ilustração. É que não dá para arrancar o coração. O coração tem que ser mudado, o coração tem que ser transformado, mas a realidade é que o que nós fazemos externamente reflete o estado do nosso coração. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos arrancar, cuidar do coração, preservar o coração, mortificar a nossa natureza pecaminosa, corrompida, nutrir, não o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, mas nutrir o novo homem. Bloqueando assim, de maneira drástica, tudo aquilo que possa nos induzir ou nos conduzir ao pecado. E finalmente, irmãos, essa passagem eu chamo a atenção também dos irmãos para o mandamento e a santificação de Deus. O mandamento e a sua interpretação, o mandamento e a nossa atitude, e o mandamento e a santidade de Deus. A segunda parte do versículo 29 e a segunda parte do versículo 30. Ou, em outras palavras, observem o perigo que o pecado representa para a nossa alma. Não é sem razão, podem ter certeza. Jesus repete praticamente com as mesmas palavras ou com as mesmas palavras na segunda parte do versículo 30, aquilo que ele havia dito na segunda parte do versículo 29. Verso 29, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E o verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aí está, meus irmãos, e Jesus chama atenção para isso, o perigo que o pecado representa para a nossa alma. O pecado tem esse efeito destruidor, terrível, enganador e destruidor. Destruidor porque ele destrói reputações, ele destrói relacionamentos, ele destrói a alma, ele mata e ele lança na condenação eterna. O salário do pecado
é a morte. E, portanto, por mais importante que seja alguma coisa, essa é a lição, se ela nos conduz ao pecado, se já percebemos que ela nos induz a quebrar os mandamentos de Deus, se não externamente, mais internamente, que dá no mesmo, então devemos estar alertas com relação ao enorme, o terrível perigo que o pecado representa para o nosso corpo e para a nossa alma. Não devemos temer aqueles que podem causar dano ao nosso corpo, matar o corpo. Devemos temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Ou o que é que adianta, o que é que nos vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Esse é o tipo de lição que essa passagem aqui nos dá. O perigo que o pecado representa, a escolha que nós temos que fazer entre o que nos é mais precioso, o olho direito, a mão direita, ou até perder isso, mas não perder, não sermos lançados no inferno, não termos a condenação eterna, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, alcançarmos plena salvação, a redenção plena da nossa alma, o estado eterno, no estado eterno em Cristo Jesus. Há um provérbio popular que diz assim: semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. E é desse destino que Jesus está falando aqui. Portanto, irmãos, nessa passagem, o Senhor Jesus nos convida a contemplar a verdadeira natureza do pecado, um profundo engano do pecado. Ele não tem esse aspecto apenas externo, ele nos engana. Nós não pecamos apenas quando externamente nós cometemos isso ou aquilo outro, ou não deixamos de pecar quando não cometemos isso. O que importa, a Bíblia toda nos convida a olhar, é o estado do nosso coração. É guardar o coração. Por outro lado, esses versículos nos ensinam também qual deve ser a nossa reação correta contra o pecado. Como eu disse, não há nesses versículos nenhuma intenção de nos ensinar a mutilação, nos instar à mutilação. Não. O ensino é que nós devemos tomar atitudes drásticas com relação ao pecado. Alguma coisa poderia ser bom até para vamos dizer, para a nossa condição social. Mas a pergunta do crente tem que ser: é bom para a nossa alma? Isso não vai nos conduzir ao pecado? O rapaz tem duas possibilidades de emprego. Ele pode ter um emprego mais tranquilo ali, que não represente muitas tentações para ele, e pode ter um que represente maiores tentações e que, no entanto, sabe que será mais conduzido à tentação e ao perigo de cair e de pecar. O que é que ele deve escolher? Melhor lançar fora o olho direito e a mão direita, do que perecer a alma no inferno. A alma vale mais do que tudo. Esse é o ensino que Jesus nos dá aqui nesse versículo. E ele nos exorta, portanto, para esse perigo com relação às nossas escolhas e nos ensina a dar valor correto às coisas que nós devemos dar valor da maneira como ele nos exorta aqui. Vale muito mais perder até um olho, perder a mão, no sentido mais extremo possível. Vale mais perder o emprego, vale perder a namorada, ou qualquer coisa dessa natureza, para não colocar em perigo o estado, o destino eterno da nossa alma. Temos aqui, portanto, irmãos, mais uma lição preciosa de hermenêutica, de interpretação bíblica, sobre o significado dos mandamentos de Deus. Aqui está um exemplo da justiça do cidadão do reino, que vai além da justiça
dos escribas e fariseus. Temos aqui esse alerta importante sobre o tratamento drástico que precisamos dar contra a nossa natureza corrompida e pecaminosa. Temos aqui esse alerta precioso com relação às consequências eternas que poderão advir sobre nós, a nossa alma, se nós vivermos a vida de maneira inconsequente, hipócrita, irresponsável, apenas atentando para a aparência externa, mas não com sinceridade de coração, procurando mortificar a carne e guardar o coração da iniquidade e do pecado. Porque se viverdes segundo a carne, diz Paulo escrevendo aos Romanos, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 27, Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, Paulo diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isto é, não façais provisão para a carne. A provisão para a carne aqui é a leitura obscena, o alimento para a carne aqui é o filme indevido, é a imagem da internet que contamina o coração, a mente, a alma, etc. Essas coisas que entram e que acabam agravando e contaminando o nosso coração. Agora, eu não posso encerrar essa mensagem, meus irmãos, sem imaginando que essas lições apenas, ou isso apenas seria suficiente para expor uma passagem como essa. Eu não creio que sim. Eu creio, sem dúvida, que aqui nós temos uma demonstração, uma exortação ao cuidado, ao alerta, com relação a como devemos entender esses mandamentos, no sentido profundo, ao perigo que esse mandamento representa, ao empenho que nós devemos ter para barrar, excluir, jogar fora tudo aquilo que venha a nos conduzir à iniquidade, ao pecado. Mas isso, não apenas a lei de Deus, mas o ensino de Jesus aqui, nessas ilustrações como um todo, elas têm um propósito maior. E o propósito maior é exatamente revelar a nossa pecaminosidade. É exatamente manifestar a nossa iniquidade. É exatamente demonstrar a nossa culpa, para assim nos conduzir a Cristo como nosso único Salvador, como nossa única esperança, como nosso único Redentor. Porque a lei da interpretação que Jesus mesmo nos oferece para esses mandamentos, e esse mandamento em particular, quem de nós poderia reivindicar inocência de jamais ter acalentado no seu coração um pensamento impuro? Ou quem jamais ter violado esse mandamento de alguma maneira? Quem, à luz do ensino desse mandamento, pode reivindicar inocência e não ser considerado adúltero ou adúltera aos olhos de Deus? Esse era o grande problema dos judeus. Esse era o enorme problema dos fariseus. Eles não conseguiam compreender que eles, por natureza, não podiam mudar a própria natureza, por si próprios não poderiam mudar a própria natureza, que eles não poderiam mudar o próprio coração. E o que Jesus queria era conduzi-los ao reconhecimento de que eram pecadores e, portanto, conduzi-los a Jesus, ao Messias, como único e suficiente Salvador. E, em última palavra, é a Ele próprio que essas ilustrações nos conduzem, ou seja, a Cristo. O que Ele quer com todas essas ilustrações é dizer, você percebe agora o que não percebia antes? Você vê agora que, diferentemente do que pensava, se você é um moralista,
e nunca cometeu um adultério ou um assassinato ou alguma coisa assim, você também é um pecador tanto quanto esses, porque no seu coração reside o engano, a corrupção e o pecado. E que para ver-se livre disso, apenas um que tem justiça infinitamente superior à justiça dos escribas e fariseus, que sou eu, para podermos então recorrer a Ele e suplicar a graça dEle e o poder dEle, pelo seu Espírito Santo, para fazer frente à tentação do pecado e à corrupção profunda do nosso coração e com a graça de Deus irmos alcançando vitórias. Não que a nossa salvação dependa dessas vitórias, mas porque salvos pela graça de Deus, tendo em nós o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus para nos ensinar, somos habilitados e capacitados a ir avançando e submetendo a nossa vontade à vontade do Senhor. Irmãos, esses são os ensinos e penso que essas são as duas aplicações gerais corretas dessa passagem para a nossa vida. Primeira, cuidado com o pecado, compreenda a sua natureza profunda, corte as barreiras, fuja disso, não pense que você vai poder ir até um certo ponto, bom, na hora que eu quiser eu paro, porque você pode não conseguir parar. Não pense que você pode simplesmente olhar e ver e num determinado momento parar. Não, você pode muitas vezes não parar. E nós, como pastores, quantas vezes temos que enfrentar esses problemas com irmãos e irmãs que brincaram e acharam que poderiam parar e eles não puderam parar. E experimentaram esse efeito destruidor do pecado, destruindo a sua reputação, de outros, destruindo relacionamentos, mas pior do que isso, podendo destruir muitas vezes o próprio coração e a alma, se não houver sinceridade, se não houver arrependimento e se não houver determinação sincera de arrancar olho se necessário for, mão se necessário for, isto é, nos desvencilhar de todas aquelas coisas que tendem a nos induzir e a nos conduzir ao pecado. Não sei se seria bom eu especificar demais, mas cada um de nós conhece, sabe as coisas que estão aí ao nosso derredor e que nos tentam ao pecado. E Jesus está, sem dúvida alguma, nos exortando de forma mais veemente possível a tentar cuidado para o perigo que o pecado representa, corte tudo que for relacionado com relação ao pecado, particularmente nessa área a que estamos sujeitos. Mas mais importante do que isso, Jesus está nos convidando a ir a Ele, o único Redentor, o único Salvador. E é como o apóstolo Paulo, naquela luta entre o querer fazer a vontade de Deus, do seu homem regenerado, do seu coração regenerado, e ao mesmo tempo encontrar no seu corpo aquela lei do pecado que reside nele, que tendia a incliná-lo para o pecado, temos que exclamar com ele: louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação. Ai, se não fosse Ele, essas ilustrações todas nos mostram que todos nós seríamos condenados ao fogo eterno, porque nenhum de nós pode ser declarado inocente com relação à interpretação adequada de cada um dos mandamentos de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos dê a graça dEle e nos faça sair daqui, particularmente num dia como uma noite como hoje, em que estaremos participando da ceia do Senhor, com essa determinação santa do nosso coração. Não, o que eu identificar como sendo uma via que tende a me conduzir ao pecado, especialmente nessa área, que isso seja cortado e que seja feita uma cirurgia radical, tratamento homeopático. A doutora Malik me perdoe, né? Para essa área não funciona, tem que ser um tratamento radical, esse é o ensino de Jesus, para que não sejamos levados a um ponto em que venhamos a experimentar o terrível poder enganador e destruidor do pecado.